Olá, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Clorevan, avaliação da eficácia de um curativo impregnado em clorexidina e vancomicina para a profilaxia de infecções relacionadas a catéter venoso central. Meu orientador é o Dr. Felipe Tuon. Então trata-se de um estudo clínico controlado com placebo randomizado de uso de curativo de catéter venoso central impregnado com antimicrobianos, clorexidina e vancomicina, por isso que nós nomeamos o curativo de Clorevan. Nós buscamos avaliar a incidência de infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéter em pacientes de UTI submetidos ao uso de CVC. O resultado do estudo foi o Cajuru, da PUC Paraná, e o período de análise foi de junho de 2021 a fevereiro de 2022. Eu trouxe uma imagem do Clorevan demonstrando a sua atividade bacteriostática contra a bactéria Staphylococcus aureus MRSA. Vamos lá. Então, a infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter, ela ocorre quando bactérias entram na corrente sanguínea e causam uma bacteremia e, eventualmente, uma sepse e podem até levar à morte. Então, na imagem aqui ao lado, meramente ilustrativa, a bactéria está entrando através de uma ferida e encontrando a corrente sanguínea. No caso da infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter, essas bactérias estariam entrando através do catéter. Aqui tem um algoritmo que a gente usa para fazer o diagnóstico dessa infecção. Basicamente, são duas situações. Ou a gente pode retirar o catéter para avaliar essa infecção, ou a gente não pode. Se a gente puder tirar, então a gente faz uma cultura da ponta desse catéter e, juntamente com uma hemocultura, se essas duas amostras vierem positivas para a mesma bactéria, então é altamente sugestivo de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Agora, se a gente não puder fazer a retirada da ponta desse catéter, então a gente faz hemoculturas pareadas. Se as duas vierem positivas para a mesma bactéria, então também é altamente sugestivo de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Vou deixar para vocês aqui o resto do algoritmo, se alguém tiver interesse de ver com mais detalhes. Em relação à epidemiologia, a taxa atual dessa infecção no Cajuru é de 2,4 por 1000 dias de CVC. Em relação à profilaxia, a gente sabe que uma higiene adequada de mãos, uma técnica adequada de inserção do catéter e cuidados com o curativo fazem parte dos pacotes de cuidado com o CVC que são aplicados para prevenir essas infecções. Em relação à justificativa do estudo, a gente sabe que existem diversos estudos que demonstraram benefícios desse tipo de curativo nesse contexto, mas por conta do alto custo, nem serviços públicos nem serviços privados acabam utilizando esse tipo de curativo. O nosso curativo, o Clorevan, ele custa menos de R$2, enquanto curativos comerciais custam cerca de R$50. Então, utilizar o Clorevan representaria um potencial de diminuir esse custo em 25 vezes, ou seja, R$48. Sabe-se que essas infecções elas aumentam o tempo de internamento e podem levar a sequelas, o que também gera um maior custo aos serviços. Estudos in vitro, como eu já mostrei anteriormente na imagem lá, já demonstraram a atividade do curativo contra diversas bactérias, porém são necessários mais estudos em vivo. O nosso estudo, então, agora falando dos resultados da discussão, contou com 49 pacientes. A gente comparou o grupo Clorevan, que recebeu o curativo Clorevan, e o grupo não Clorevan. A gente também separou alguns grupos em causas traumáticas e não traumáticas, como estão descritas aqui. Mas assim, os únicos p-valores significativos que a gente encontrou foram em relação à indicação de internação hospitalar e de UTI por causas traumáticas, em que o grupo Clorevan apresentou uma proporção significativamente maior de pacientes, se comparado com o grupo não Clorevan. As demais variáveis analisadas, que foram descritas nas tabelas que estão contidas no trabalho, elas não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Nenhum dos pacientes que fez uso do Clorevan teve essa infecção e somente 2 dos 6 pacientes que tiveram a cultura da ponta do catéter positiva estavam usando o Clorevan. Não foram encontradas correlações entre o uso do Clorevan e o tempo de internamento hospitalar do UTI e não foi possível dizer se o Clorevan é mais eficiente em algum grupo populacional específico. Nenhum paciente teve qualquer evento diverso, sistêmico quanto local e também não foi relatada nenhuma dificuldade técnica no uso do Clorevan. Então a gente pode observar que o Clorevan ele tem um eventual potencial de prevenção dessas infecções, tanto de sítio quanto de corrente sanguínea, e um custo 25 vezes menor. Gostaria de agradecer aos meus orientadores.